Olá pessoal, resolvendo mais uma questão aí da nossa querida EPICAR, ok? Questão de número, questão da prova de 2021, questão número 22, vem comigo. Na reforma que está sendo feita nas dependências da EPICAR, há uma via por onde os alunos transitam, cujo piso é retangular de dimensões 4,40 por 2,75, vem comigo. Então, você tem aqui 4,40 por 2,75, beleza? Então, esse é o piso, ok? Beleza, tudo em metro, show. Essa via será pavimentada e deve-se usar o menor número possível de bloquetes quadrados, todos inteiros e de mesmo tamanho. Há que se considerar que os bloquetes da borda externa desse pavimento serão da cor vermelha e os internos, a essa borda na cor cinza, tá vendo? Ó, cinza interno, vermelho externos, no caso, essa é a medida que a gente tem aí, no caso do piso, ele vai usar uns bloquetes quadrados, ok? Então, vamos pensar aqui. Serão usados X bloquetes na cor vermelha e Y bloquetes na cor cinza. Sobre esses valores de X e Y, o que você consegue analisar para essa questão? Beleza? Vem comigo. Eu tenho que... Vamos então tirar o MMC entre os dois, Vou arredondar tudo, Vou colocar em unidades de medidas distintas. Vou botar centímetro, por exemplo. Então, por exemplo, tirando o MMC, eu vou ter uma ideia melhor sobre a questão dos bloquetes, ok? Se eu dividir 440 por 2, ok? Eu tenho 220. 275 por 2 não dá. Por 2, novamente, eu tenho 110. Aqui, 275. Depois, eu tenho aqui, por 2, 55, 275. Ok? Por 3, 275 dá para dividir por 3? Não dá. Então, só vou ter como dividir por 5. Beleza? 275 dividido por 5 dá exatamente 55. Por 5 novamente dá 11, por 11 dá 1. Beleza? Então, eu terminei aqui. Certo? Então, se a gente parar para pensar aqui, o que eu tenho que fazer? O bloquete, ele vai ter que ter... O menor lado vai ter que ser múltiplo dos dois. E o único que foi múltiplo dos dois, nesse caso que apareceu nos dois, por exemplo, é o 55, O 55 é múltiplo tanto de um quanto do outro, ok? Então, ó, se vocês perceberem, eu vou ter 440 dividido por 55... Eu tenho 440 dividido por 55, eu tenho o valor 8, certo? Então, eu vou usar esse 8 e depois se eu dividir 275 por 55 também, que é eu tenho um múltiplo entre eles, Então, eu tenho 275 dividido por 55 dá 5, beleza? Então, significa o quê? Que 8 vezes 55 dá 440, certo? Então, eu vou usar um total de 8 vezes 5, 40 bloquetes, ok? Então, o total é 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40 bloquetes. Esse é o total de bloquetes. Só que a parte cinza é diferente da parte vermelha. O que eu tenho na parte cinza? Na parte cinza, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que essa figura me deu uma seguinte ideia. Se liga aqui. Eu vou ter, fazer um desenho aqui.
que eu tenho aqui nessa figura? Eu tenho a seguinte ideia agora. Vou colocar aqui, ó, 1. Beleza? Por que isso? Porque aí eu vou ter aqui 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho na vertical, eu tenho a medida 5 e na horizontal eu tenho a medida 8. Beleza? Por isso, essa quantidade aqui de 40 bloquetes, ok? Ah, quantos bloquetes que eu vou utilizar em cinza, né? Então, em cinza são esses de dentro aqui, tudo bem? Então, o que que a gente vai fazer? Eu tenho que o cinza, vou botar aqui cinza. A parte interna aqui é 3, não é verdade? E aqui é 6. Então, 6 vezes 3, 18. Então, cinza, 6 vezes 3, 18. Tudo bem? Só a parte cinza. E a parte vermelha é só fazer o cálculo. A parte vermelha, o que eu vou fazer então? Com a parte vermelha, vai ser 6, 7, 8. 8 vezes 1, então forrei toda essa parte aqui de cima. 8 vezes 1 mais essa parte de baixo. 6, 7, 8. 8 vezes 1 também. 8 vezes 1 também, toda essa parte de baixo aqui. Falta essa parte do meio, é 3 e 1, 3 e 1. Então, 3 vezes 1, depois 3 vezes 1. Ou seja, a parte vermelha vai ser 8 mais 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, são 22 bloquetes da parte vermelha, ok? Então, eu acabei de descobrir o valor de vermelho e de cinza. Com isso, ele pediu o valor de x e y e pediu para analisar. X mais y, né? Por exemplo, x é 60% de x mais y. Então, x mais y é 18 mais 22. 18 mais 22, 40. Vezes 60% dá 24. O x é 24? Não. O x não é 24, x é vermelho, tá? X é 21. Beleza? Então, tá errado. Letra B. Se eu dividir x por y, 22 por 18, 22 dividido por 18 dá 1,22? Dá. Então, tá certo. A alternativa correta é a letra B. E aí, os outros dois são falsos, consequentemente. Então, a ideia foi transferir para centímetro a medida. Fiz esse cálculo para me ter ideia de onde aparecia um múltiplo comum maior possível, que seria o 55. Dividir por 55 para saber quantas carreiras, né, digamos assim, quantos bloquinhos de 4,40 eu consigo, né? Então, eu descobri que são 8, né? Tipo assim, na parte horizontal e na parte vertical, que é o 2,75, se eu dividisse 275, eu descobri que é 5. Fiz o desenho, certo? De forma que nesse desenho eu consegui ter ideia de quantos bloquetes que serão pavimentados aí dessa maneira, ok? Então, a ideia também foi trabalhar exatamente a questão do menor número possível. Então, é uma questão até difícil de explicar, tem que ter um raciocínio lógico por trás da resolução, mas espero ter sido claro e ajudado vocês, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.